nosso último convidado vai trazer reflexões muito importantes sobre os benefícios reais da relação entre a inteligência artificial, a criatividade e a vida. Para fechar o primeiro dia do Innovation Festival Brasil 2022 com chave de ouro, eu tenho o prazer de chamar ao palco Ricardo Figueira. Parece um pouco hermético, né? Você falar sobre o que é você elevado à potência de uma inteligência artificial. Parece um pouco maluco isso, né? Mas é o que estão pensando as empresas e, inclusive, eu acredito bastante nisso. E quando você pensar em você, pensa em você, a sua empresa, o seu projeto, o seu produto, o seu serviço, a sua comunidade. O que você pode transformar e levar à potência de uma inteligência artificial, né? E eu acho que, primeira coisa, todo mundo que está aqui hoje, por algum motivo, vou começar do começo, né? Por algum motivo teve uma escolha na vida, passou por alguma circunstância que gerou um padrão, né, de perpetuidade da sua carreira, do que você faz, e acabou chegando aqui de alguma forma. E uma escolha você fez para influenciar esse processo, né? Você pode ter seguido um padrão ou você pode ter influenciado esse padrão. Mas, falando um pouquinho, lá no comecinho dos anos 90, vamos dizer assim, quase conta a minha idade aqui, mas no comecinho dos anos 90... O que foi isso? Bom, no comecinho dos anos 90... eu era ilustrador, desenhista, fazia faculdade de administração. Mas eu vivia com uma angústia constante. E tinha uma angústia que era um padrão na minha vida, por incrível que pareça. Não me chame de louco, mas era férias, era trabalho, casa da mãe, casa de namorada, com os amigos, onde quer que estivesse. Eu tinha uma mania de querer fechar os olhos e criar uma cor que não existia. Tentar imaginar qual é a cor que não existe. Então, eu ia para a praia, eu ia para o sol. Eu testava todos os ambientes possíveis para tentar influenciar até essa luz preta que tem na nossa visão com uma cor que não existia. E decidi até fazer design por causa disso. Lógico que não precisava fazer design para descobrir que, no padrão da relação entre a Terra e o Sol, você não vai conseguir criar realmente uma cor nova que nunca ninguém viu. Mas o que o design me ensinou foi que você consegue criar meios para que as pessoas sintam como se elas estivessem vendo algo pela primeira vez, como se elas nunca tivessem visto antes, através dos padrões do contexto em que elas estão inseridas, né? E falando de padrões e de contextos, essa é a base da inteligência artificial. É como você lida com padrões, né? Sejam eles a consistência, a coerência ou a incoerência, que é muito legal na inteligência artificial também. Mas o legal disso é que essa escolha me levou a trabalhar com essas coisas e estar aqui hoje. E eu tinha duas alternativas quando o Lobianco me convidou para vir fazer esse bate-papo, essa conversa. Ou eu apertava um botão de play e mostrava 10 cases para vocês de ficção científica que já está acontecendo em alguns laboratórios do mundo, para vocês ficarem impressionados, mas que isso não ia mudar absolutamente nada na vida de vocês no trabalho, ou no que vocês querem fazer. Ou eu poderia escolher um tema que realmente fosse relevante para o momento em que a gente vive nessa relação inteligência artificial, ser humano, e por aí vai. Então, o sentimento que eu tenho aqui hoje é uma dicotomia, assim, que, ao mesmo tempo, tem essa gratidão por estar falando em nome da Fast Company, né, uma marca que eu admiro muito, e, ao mesmo tempo, falar sobre inteligência artificial sem precisar ter essa obrigação de dar um play e deixar todo mundo feliz, como se tivesse passado um filme, está bom demais, acabou, vocês esqueceram, não precisava de mais nada, nem precisava ter assistido aquilo, né? Então, eu decidi escolher um tema
E esse tema é muito interessante, porque, ao contrário do que muito se vê, o cenário de inteligência artificial no mundo hoje, ele é surpreendente. É gigantesco o volume de investimento em inteligência artificial. E, por incrível que pareça, 80% dos investimentos mundiais em inteligência artificial viram pó. Não acontece nada. E 20% desses investimentos são efetivos e se tornam de fato úteis, né, para as empresas. Empresas chegam a quintuplicar de tamanho em função disso. Agora, o mais impactante dessa história é que vocês devem imaginar que a dificuldade desses 80% de empresas que não conseguem sair do outro lado com isso não é por questões técnicas. A dificuldade dessas empresas é por questões humanas. Um nível muito baixo de cultura, pouquíssima capacidade de trabalho interdisciplinar, uma área trabalhando com outra, não consegue resolver o problema entre elas, né? Baixa integração organizacional. Inteligência humana, ela é preterida no processo, porque o que acontece? Quando você tem uma expectativa, vou botar tecnologia para tudo, vou substituir o humano pela tecnologia, essa é a maior burrice que pode existir. Porque, na verdade, no momento que você faz isso, você está preterindo a inteligência do humano. Como a inteligência do humano, somada à inteligência artificial, pode trazer benefícios que nenhuma máquina pode gerar, nenhum humano pode gerar. Então, em função disso, esses 80% dessas empresas, elas têm trabalhado, mesmo com inteligência artificial, criando torradeiras ainda. Lembra as torradeiras? Você põe o pão lá, aperta para baixo, ela pula, pronto, resolveu. Então, 80% das empresas estão buscando transformar suas próprias empresas em torradeiras, eliminando completamente a inteligência humana do processo. E isso é onde o investimento se perde. E, por outro lado, os 20%, além do valuation, do que elas são capazes de gerar, existe um crescimento exponencial da capacidade de cada indivíduo de trabalhar dentro daquela empresa. Eles usam a capacidade de enxergar além, que eles aprendem com inteligência artificial, somada à inteligência humana, e tem um nível de satisfação intelectual muito grande. E eles não querem sair dessas empresas, é impressionante. E como é que a gente resolve essa equação? Né? A gente falou de manhã aqui de tecnologias inacreditáveis. Né? A gente falou aqui de tarde de qualidades humanas inacreditáveis também, que deveria ser acreditável. Né? A gente se espanta quando deveria ser o padrão. A gente está falando de inteligência artificial como padrão. Então, o que a gente precisa é somar a competência humana que vem através de ambição, curiosidade, criatividade, cultura, julgamento qualitativo, né? Capacidade de ter critério. A coisa mais difícil do mundo hoje, você faz uma entrevista, descobrir quem tem critério. Né? Capacidade de desconstrução de um pensamento, de construção de um pensamento, somado, claro, à competência tecnológica, que é a capacidade de lidar com os recursos e tudo mais, entendimento de padrões e manipulações de dados, padrões, o que é a base da inteligência artificial. Agora, para a gente falar sobre inteligência artificial e julgar, pelo menos um exercício de julgamento, você é levado a potência de uma inteligência artificial, a gente primeiro precisa desmistificar. Então, qual é a parte principal que a gente precisa desmistificar nesse processo? É o que é inteligência. Né? O que é inteligência? Porque tem uma coisa pronta na prateleira que você compra e as pessoas já estão chamando que aquilo é inteligência. Então, as pessoas que compram hoje inteligência acham que estão comprando inteligência, vão abrir a caixa da inteligência na empresa delas e vai surgir um processo de inteligência que vira autosserviço e autogestão da empresa. Né? Quando, na verdade, inteligência pode ser uma outra coisa. Mas o que é inteligência? Eu não estou dizendo que nenhuma nem outra. Mas é engraçado que tem um livro chamado Bhagavad Gita, né?
É um dos primeiros livros de sabedoria da história da Terra. Assim. Algumas pessoas dizem que foram escritos há 5.000 anos atrás, outras pessoas dizem que é mais novo que a Bíblia, enfim, isso não importa. O que importa é que um exemplo de uma definição de inteligência que o Bhagavad Gita traz, que é a base do hindu, é assim, inteligência é propósito. Eles dizem que, sabe essa vocação que a gente acha que tem? A evolução, o universo tem uma vocação, né? Ele vem, usa a sua encarnação como parte disso, vamos dizer assim, com uma vocação específica, e você faz o que você teve capacidade de fazer, intuído por essa força. Né? Eles até falam, the real you is timeless, né? Never born, never gone. Ele é atemporal, ele não é nascido e nem morrido, ele existe antes de você. É lindo como filosofia. Mas questionar o que é inteligência é muito legal. Tem um amigo meu que eu estava conversando com ele, o que é inteligência para você? Ele falou, é a busca da verdade. Né? A verdade é interessante, é muito interessante, só que existem vários níveis de verdade. E a inteligência no mundo corporativo hoje? Né? Lembra que a gente está fazendo um diagnóstico. Né? O que é a inteligência no mundo corporativo de hoje? Bom, primeiro, existe o nível mais primitivo de inteligência que existe, por incrível que pareça, é a lógica. Né? A lógica binária. A lógica de identificação de padrões, de classificação de padrões, de reprodução de padrões, definição e compreensão de padrões, comportamento de padrões. Essa é a lógica, por incrível que pareça, de 80% das empresas. E elas se limitam a esse tipo de inteligência hoje. Por incrível que pareça. Né? Mas sim, podemos ter outros níveis de inteligência. Vamos chamar um segundo nível de inteligência, a inteligência mesmo, né? Que a gente traz criatividade, a curiosidade, o senso de oportunidade, critério, questionamento, avaliação crítica, ambição. Esses são critérios que não necessariamente estão determinados ou subordinados aos padrões. Ao contrário, são eles que identificam anomalias nos padrões, vamos dizer assim, ou geram anomalias nos padrões. E existe um terceiro nível de inteligência que pode estar dentro das empresas, que é a consciência, né? Onde impera o arbítrio, o caráter, a ética, a gestão de impacto interno e externo e a própria inteligência social. Isso seria o mundo perfeito da inteligência corporativa, né? Vamos dizer assim. Agora, o mais legal disso tudo é que a gente falou de padrões até agora. E é importante a gente assimilar que inteligência artificial nada mais é que uma ferramenta que consegue identificar, gerar e entender padrões. Padrões de todos os tipos. E a gente, desde criança, né, a gente consegue perceber esses 3 tipos de padrões na nossa vida. Por exemplo, sempre que a gente vê uma coisa, né, a calça, fulano está com a calça igual a minha. Putz, é consistente esse padrão, né? É igual. Né? E a gente é educado que o igual, ele é bom, mas, na verdade, ele é uma revolução industrial também. Ele é uma padronização que se repete, é apenas uma repetição. Vamos entender também que o consistente ele pode ter uma evolução, né? Em termos de ambição dentro das empresas. O consistente ele não precisa ser igual, mas ele pode ter conexão de uma coisa com a outra e formar uma terceira, ou gerar um valor pela conexão de uma coisa que é diferente da outra. Isso é coerente. E, por incrível que pareça, mais uma vez usando essa palavra, essa expressão, o surpreendente. O que é o surpreendente? É a falta de padrão esperado. O surpreendente, a gente se surpreende humanamente com aquilo que a gente nunca viu na vida, ou aquilo que a gente nunca sentiu na vida. Então, é engraçado como a gente está vivendo um mundo de padronização, mas o que nos faz ter aquele respiro de uau, é tudo aquilo que a gente não está esperando como padrão.
né? Então, esse mundo é muito interessante porque a gente pode tanto buscar o surpreendente, que é uma anomalia, e torná-la amiga nossa, quanto a gente pode usar o padrão para a gente usar ao nosso favor. E, a partir disso, a gente tem vários sistemas de padrões e que podem ser traduzidos em algoritmos, né? Imagina que a gente não necessariamente tem a obrigação ou a construção de algoritmo baseada no que as corporações apenas exigem. Mas, por exemplo, o mundo da arte, o mundo da música tem muito a ensinar para a gente, para o mundo da tecnologia, para qualquer setor, sobre padrões, né? Todo mundo conhece esse disco, Nevermind, né? Esse álbum do Nirvana, que foi lançado no começo dos anos 90. E, infelizmente, eu estou sem meu computador aqui, mas eu tinha trazido um monte de experimentos para mostrar os padrões das músicas e dividir com vocês o que é o fator surpreendente em cada música, porque o músico ele é inspirado a construir harmonia, ou seja, repetições, conexões entre padrões, e ele encontra como valor o fator surpreendente, quando ele encontra uma nota que é fora da harmonia, mas que faz uma diferença incrível em todos os sentidos. Por exemplo, na música mais famosa desse álbum, Smell Like Teen Spirit, todo mundo lembra dessa música? Eu estou quase botando aqui, mas... né? O legal dessa música, ela é uma paulada incrível, né? Para quem gosta. Eu quase não gosto, mas ela vem com a força daquele punk rock dos anos 70, 10 vezes mais forte, e no padrão musical, depois de entrar aquela paulada, ela vem uma frequência hipnótica. E é quase uma meditação, aquele tom. E a combinação dessas duas coisas inesperadas fazem os espectadores, os ouvintes, ou quem quer que esteja ouvindo, falar assim, nossa, que coisa que eu nunca ouvi antes. E é isso que faz um hit, por exemplo. Um segundo exemplo de padrão que pode ser traduzido em termos de business, levado a uma otimização, né, de gostos ou uma otimização de entretenimento. Antigamente, a gente assistia aquilo que a inteligência artificial achava que a gente gostava mais, porque era uma lógica meio esquisita, porque assim, eu vou mostrar mais coisas iguais àqueles que o cara já viu, usando arte. É estranho essa lógica, né? Porque, fazendo isso, eu nunca vou surpreender ele. Será que eu não consigo criar padrões, ou até mesmo desafiar a inteligência artificial para usar padrões de inteligência sociais, por exemplo? Quem esse cara tem como amigo? E vai lá na rede social dele, esse cara gosta disso. E eu uso a inteligência social para trazer um padrão, né, de informação, onde as coisas são inesperadas, né, para surpreender as pessoas. A gente devia mudar para esse âmbito. E quando a gente fala de inteligência artificial, parece um mundo muito inacessível, né? Mas tem gente muito esperta nesse mundo e que usa o mesmo processo de inteligência artificial de forma analógica para criar coisas que ela não seria capaz sem esse processo. Quem aqui conhece esse arquiteto Frank Gehry? Alguém conhece? O incrível desse arquiteto que fez esses prédios com essas formas, né, é que ele partiu do pressuposto de que a biblioteca mental dele não tinha mais capacidade de gerar novas formas que o mundo conhecia. Então, o que ele fazia? Né? Literalmente, para encontrar novas formas, ele criou uma tecnologia que gera formas absolutamente aleatórias, e ele vai usar a inteligência humana dele como uma forma de curadoria sobre qual forma é possível de ser encontrada nessa natureza. Literalmente, ele pegava materiais diferentes, fazia isso aqui, ó, por exemplo. Eu não sei que formas que estão sendo geradas aqui,
É uma lógica artificial. Por que é uma lógica artificial? Porque é uma forma de enxergar uma forma, é um caminho de enxergar uma forma que não necessariamente está na minha cabeça, mas é gerada de uma forma artificial. Então, a partir disso, olha, devem ter milhões de formas novas aqui que eu não conseguiria imaginar. E se vocês fizerem esse exercício, vocês vão ver que várias vezes... tira uma fotografia disso aqui. Olha só que coisa incrível. Parece o Opera Hall de Sydney, né? Ou uma forma completamente diferente. E ele fazia isso na busca de formas que fossem impactantes, que gerassem surpresa nas pessoas, e ele desenhava a partir disso, né? Ele usava um recurso de lógica artificial para criar algo que não existia. Da mesma forma, a Zaha Hadid, né, uma arquiteta incrível, e eu tive a sorte de conhecer uma pessoa que trabalhava com ela, que descobriu um dos segredos dela, né? Olha as formas que ela cria. Olha isso. Imagina a pessoa desenhando essas formas, né? E essa pessoa me contou, literalmente, que no estúdio dela tem um monte de ventilador, banheiras, câmeras, e por aí vai. Por quê? Porque ela faz esse mesmo processo do Frank Gehry, de usar a natureza para gerar formas, ela fazia, ou de materiais para gerar formas, ela usava na natureza, para encontrar formas perfeitas. Porque ela achava que só o traço humano não era necessário, não tinha amplitude e experiência suficiente para desenhar com tanta perfeição tantos ângulos. Então, a obra dela é absurdamente inspirada em correntes de água, em ventos, em formas que são criadas pelos movimentos da natureza, né? E quando a gente fala de padrões, esses padrões, no caso desses dois artistas, estavam criando, mas a gente também pode usar a inteligência artificial para observar o mundo e encontrar padrões adequados, né? Eu tive a sorte de participar de 2 projetos de Smart City em Londres, quando eu morava 10 anos atrás. E o primeiro deles foi a faixa de pedestre do futuro, né? A empresa queria criar a faixa de pedestre do futuro. O que você imagina na faixa de pedestre do futuro? É uma luz que sai da faixa de pedestre? Bom, primeiro de tudo, estudar a natureza das coisas, estudar a natureza funcional e orgânica das relações de uma cidade, relações entre pessoas, mas principalmente numa cidade. Você vai desenhar uma faixa de pedestre aonde seria mais eficiente para a segurança dos pedestres e de todos os envolvidos, né? Nessa relação, você vai ter que eleger um privilegiado, né? Em ruas tão estreitas como as de Londres, o eleito, né, beneficiário da história é o pedestre. Então, em vez de desenhar a faixa de pedestre em qualquer lugar, nós colocamos várias câmeras durante um mês estudando o comportamento do fluxo de passagem das pessoas pelas ruas, determinando qual era o fluxo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, domingo é completamente diferente. E fizemos um experimento onde a faixa de pedestre era projetada exatamente na forma orgânica em que o fluxo de pessoas passavam lá, precisavam ser utilizados. Então, esse foi um outro exercício. E o que a gente está falando aqui são de formas, né, de você olhar padrões, falta de padrões, ou mesmo padrões inesperados. E você desafiar os padrões, não necessariamente é só na escala, mas nas leis que existem também. Quando a gente fala de leis, as leis da cidade, né? Esse projeto aqui, por exemplo, é outro projeto de Smart City que eu tive a oportunidade de participar e fazer esse projeto. A gente tinha um desafio de encontrar soluções para o futuro, porque no Reino Unido, acredite ou não, 40%, mais de 40% da causa de mortes é por acidentes, de falta de iluminação, né? Atropelamentos,
acidentes de tropeção. É inacreditável. E aí, nesse dia de brainstorm, nós estávamos à noite num prédio e tal, e a gente olhava do lado de fora, a cidade toda iluminada, tipo meia-noite, a cidade toda iluminada, né? Aí você olha assim, que padrão estranho, né? Mas luz não é feito para lugares, luz é feito para as pessoas. Então, por que elas estão lá, não tem gente? Que coisa estranha, né? Da mesma forma que a gente está falando de padrões, que a gente pode reagir a padrões, a gente também pode criar coisas com os padrões, como eu falei. Ou a gente hackeia padrões, ou a gente usa eles a nosso favor. E aqui é um devaneio de várias possibilidades que a gente poderia desenvolver, entendendo os padrões. O melhor dos melhores, em Fórmula 1. Alguém aqui pode dizer, tem um palpite de quem seria o melhor dos melhores? Bom, apesar da nossa paixão, né, de brasileiro pela Fórmula 1, infelizmente, a gente não está mais lá na Fórmula 1, né? Mas olha que oportunidade interessante. Porque a ciência ela pode eternizar os padrões, os dados, né, através de inteligência artificial, daquilo que a gente acredita que tem de valioso, ou seja, daquilo que a gente tem, ou até mesmo do que teve de melhor. Imagina a gente usar os padrões analisados a partir de parametrização de comportamento, de dados mesmo, né? Esse é o esporte que mais tem coleta de dados no planeta Terra, e a gente poderia transformar esses dados em recriar essas performances, recriar artisticamente esses seres, né? Imagina que a gente poderia criar competições de entretenimento em computação gráfica, onde os dados reais são os dados reais de quem? Por exemplo, de todos os campeões do mundo, né? Ayrton Senna, o Fangio, Lewis Hamilton, Alan Prost, Nigel Mansell. Vou até falar do Piquet, mas Fittipaldi, lógico. Mas o ponto aqui, imagina que a gente poderia criar vários entretenimentos seguindo essa lógica de comportamento de dados e como a gente usa isso a nosso favor. E a gente poderia, por exemplo, criar um evento de todos os tempos, que é descobrir quem é o maior piloto de todos os tempos. A gente pega uma máquina, renderiza esses dados e, mais do que isso, como output, a gente assiste em broadcast a corrida dos maiores pilotos de todos os tempos, né? Imagina o que isso a gente pode fazer. A gente pode até botar todos os carros com mídia, tudo de novo, gerar muito entretenimento, grana, fazer tudo, business. E transformar essa inteligência artificial em um grande entretenimento, né? Não sei se vocês conhecem essa imagem, vocês já viram essa imagem, né? Foi um prêmio que é o The Blue Ribbon Award. Foi o primeiro prêmio à arte digital que foi gerada por inteligência artificial. Esse prêmio foi lead de todos os jornais do mundo, né? É o primeiro prêmio de arte gerado por o primeiro trabalho premiado gerado por inteligência artificial que foi premiado. Agora, o mais interessante disso é que, se você tem contato com arte gerada por inteligência artificial, você vai perceber que a grande maioria das artes geradas por inteligência artificial, elas têm a mesma temperatura, têm o mesmo clima, têm a mesma história, têm os mesmos filtros. Ou seja, para que a gente está elegendo ou premiando algo que não causa um sentimento de surpresa na gente? Se vai mostrando mais do mesmo, de novo, com a mesma coisa. Eu não estou criticando a obra, por favor. O que eu estou criticando é o uso da inteligência artificial para fazer uma coisa que é muito parecida com tudo que a gente já viu, né? Principalmente com os grandes pintores, que realmente tinham o desafio de fazer isso na mão. Agora, olha que interessante. Essa aqui é a minha sócia na licença do software de geração de arte
por inteligência artificial que eu tenho em casa. É a minha sócia. A gente paga uma mensalidade e a gente fica gerando arte por inteligência artificial. E ela, o raciocínio dela não foi de criar arte, mas de criar coisas novas, porque ela sabe que, juntando uma coisa com outra coisa, vai aparecer uma coisa nova, nunca vista, talvez. Então, ela colocou lá um robô abelha no ar, rodeado de margaridas azuis. Nossa, e é completamente diferente do padrão que a gente acabou de ver. Olha que coisa interessante. Não é que ela só criou uma temperatura, né, estética diferente. Ela criou uma coisa nova, realmente. E o mais interessante é que esse pensamento dela, ela vira e me pergunta assim, pai, como é que a gente escolhe o que a gente vai crescer quando crescer, né? E aí eu falei assim para ela, filha, é muito difícil você dizer o que você vai ser quando crescer, quando, na verdade, o que você é uma consequência do que você faz. Então, por exemplo, você escreve, então você pode ser escritor, você pode ser jornalista, você pode ser um monte de coisas. Você desenha, você pode fazer 1 milhão de coisas. Você estuda, você pode ser cientista, você pode... É curiosidade. O que te leva, né? Você fica investigando. O que você é só pode ser uma consequência do que você faz e quando você faz com amor. E quando eu falei isso para ela foi lá e desenhou isso para mim. Porque o nome dela é Estela, né? E ela sabe a ligação com estrelas, e isso fascina ela. Tanto é que ela fala de vez em quando, eu quero ser astronauta. Tal. Mas o que ela mais gosta de fazer é balé. Então ela falou, pai, aqui, ó, eu vou ser uma bailarina astronauta. E ali, ó, bailarina astronauta dançando no espaço. Criou uma profissão nova, né? Então, a profissão nova, ela pode, inclusive, nascer da junção dessas coisas, que não são impossíveis. Mas, falando de inteligência artificial, voltando ao tema, a gente acaba se apaixonando e leva para o lado pessoal, mas o ponto da inteligência artificial, de novo, é você ter a capacidade de provocar o seu cérebro de ter acesso a coisas que ele nunca teve antes, em função de algo que você sente, em função de uma performance que você nunca obteve, em função do que for. E o mais interessante disso, esse é um porta-retrato também gerado pela inteligência artificial, eu só fui lá descrevendo as características das pessoas que eu queria que ela pintasse para mim, é que muito se fala da revolução digital, né? Muito se fala hoje em dia da revolução digital. E quando a gente está falando de máquinas, e muito se espera de que as máquinas entendam o que as pessoas precisam ou necessitam, né? Mas a revolução que a gente precisa viver antes de ser a digital, ou paralela, ou depois, não importa, é uma revolução cognitiva, onde a gente entende e compreende as intenções ou as necessidades das empresas. Porque só através desse entendimento é que a gente vai conseguir transportar essa capacidade de análise para as máquinas. Então, é importantíssimo que a gente desenvolva, assim, algoritmos que interpretem tom de voz, que interpretem olhares, que interpretem o que está acontecendo por trás da vida daquela pessoa, né? E o que não falta é fonte de informação. E aí, dentro desse universo, quando a gente fala da inteligência artificial atribuída a serviço propriamente dito, a gente está vivendo hoje um vício muito grande do autosserviço, né? Então, todo mundo desenvolve um monte de tecnologia para desenvolver serviço, né? Na maioria das vezes, serviços velhos com tecnologias novas, mas, enfim. E o importante é que, dentro daquela avaliação que a gente está falando, que foi feita, inclusive, pelo Boston Consulting Group, é que 90% das pessoas não sabem o que elas precisam diante dos problemas da vida. Elas não sabem o que elas precisam de fato. Elas sabem o que elas estão vivendo. E elas
adorariam ter alguém para contar o que elas estão vivendo, para ter alguém que ajude elas a encontrar uma solução. E, através do autosserviço, a gente não dá soluções, a gente dá coisas que a gente acha que elas querem, né? Então, por outro lado, 10% das pessoas sabem o que precisam, ou seja, 100% de assertividade do autosserviço para esse tipo de gente. Eu não estou falando de coisas básicas, como, por exemplo, eu quero segunda via da minha conta. Até tem empresa que desenvolve inteligência artificial para falar, olha, nossa inteligência artificial chegou aqui para te entregar a segunda via da sua fatura. Né? Torradeira. Estamos desenvolvendo torradeira. A gente tem que fazer esse processo de transformação, de entendimento do autosserviço para um outro processo. Porque é uma evolução a gente simplesmente só criar novas interfaces para soluções antigas. Por outro lado, é uma evolução enorme a gente aprender a lidar com necessidades das pessoas, em vez de apenas as demandas. Né? As demandas. E o processo de revolução disso seria a gente, como empresa, ter a capacidade de antecipar a necessidade das pessoas e as demandas. Por quê? Porque se a gente antecipa, a gente não tem nem a necessidade das pessoas pedirem. A gente pode oferecer para elas a solução e tudo parece um alinhamento do espaço. Né? A gente oferecendo algo que elas precisam sem elas nem saberem que aquela solução seria perfeita. Serendipity. Né? Então, isso sim seria a revolução do autosserviço. E, no fim do dia, muito se fala a inteligência artificial, a inteligência humana. O que a gente precisa é entrar num processo de envolvimento das sensibilidades humanas, da inteligência humana, empoderado pela capacidade de interpretação de padrões em escala e velocidade, que é o que a inteligência artificial pode nos dar. E a gente pode fazer isso de N formas, como a gente tratou aqui. E seja bem-vindo à era da Hybrid Intelligence. Né? Se a gente pudesse... Eu acho até uma ofensa um pouquinho com a inteligência humana, mas se a gente puder ajudar um pouquinho, acho que esse seria um grande caminho. E isso que a gente está falando aqui não se aplica só à inteligência artificial. Isso que a gente está falando aqui se aplica a qualquer tipo de tecnologia, a qualquer tipo de conhecimento, porque nada mais é do que você usar a sua inteligência e a sua criatividade de forma interdisciplinar, em vez de você ser viciado em só fazer um tipo de serviço, mas você ser viciado em encontrar soluções para qualquer tipo de problema. Isso é interessante, porque no momento que você tem elevado a um potencial de inteligência artificial, que é essa capacidade de encontrar padrões, de mostrar padrões, sejam eles consistentes, coerentes ou mesmo surpreendentes, você tem acesso a novas possibilidades de todas as naturezas, novos públicos, novos serviços, novos produtos, novas relações. Você cria uma infinidade de novas possibilidades para o mundo, para a sua empresa e para você. É isso. Obrigado. Ricardo, que maravilha, que genial. E essa história de você é levado à AI totalmente necessário, né? Aí, já vou jogar. Opa! Eu queria que você falasse um pouco sobre o pensamento. Acho que hoje em dia ele está muito mais pela normose, né? Pelo não diferente. E isso acho que nos remete a traços muito antigos, né, da nossa forma de como se colocar, das punições, né, que a gente recebe quando se coloca de forma não normal e talvez natural. E eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, né, se a própria inteligência artificial ela tem a capacidade de fazer esse shift no common sense, né, em grande parte da população, ou se é uma coisa mais pontual de um para um. Parabéns, obrigado. Obrigado você.
Foram várias perguntas em uma, mas eu vou tentar te satisfazer com pelo menos 2 respostas. Primeiro de tudo, eu acho que a intenção do ser humano, né, ela é uma virtude, vamos dizer assim. E que ser humano que não tem intenção, que só segue padrões, ele não muda o curso da história, né? E, infelizmente, os padrões que tendem a tornar a coisa mais produtiva, mais sob controle, como você falou, ela está permeada em todos os lugares, da escola, tudo, né? A gente é criado para ser um padrão, né? E não para pensar sobre os não padrões. A gente não tem a capacidade nem de olhar o padrão na natureza e aprender com um padrão que é perpétuo. A gente não tem a capacidade de olhar para o lado e tentar encontrar uma solução, porque a gente tem medo e protege demais o que a gente acha que está funcionando, né? Porque o nosso comprometimento com a solução é muito curto, né? Como tanto se falou aqui, né? Por muito pouco tempo. A gente viu lá no Bhagavad Gita, né? O propósito. Quantos CEOs, CMOs, CTOs não são uma encarnação de um propósito dentro da empresa, por exemplo, né? Acho que o propósito de uma empresa no âmbito corporativo, vou primeiro responder no âmbito corporativo, que foi o que se perguntou também. Acho que a gente está vivendo um momento de crise que não dá mais para as empresas existirem sem ter o propósito, né? E essa encarnação dos responsáveis de gestão de uma empresa, ela precisa estar justificada por alguma coisa que vá além do deadline dele dentro dessa empresa, né? A gente precisa se comprometer com longos prazos, né? E, a fim de preservar hábitos e não as nossas virtudes, a gente acaba comprometendo. Eu aprendi uma vez, eu já falei isso umas 10 vezes, o ser humano é um dos poucos animais da natureza que ele corrompe a evolução natural, né? Por quê? Porque ele opta pela recompensa. E a recompensa é mais fácil, né? Se ele optasse por aquilo que prevalece e gera o benefício da maioria, seria muito melhor, né? Mas essa é um conflito do ser humano, né? O benefício imediato e pessoal de uma história. Mas eu acho que essas relações, só o fato de estarem sendo questionadas hoje em dia, acho que já é fantástico, né? Eu adoraria que hoje a gente tivesse tudo que a gente ouviu de manhã sendo colocado com o que a gente ouviu de tarde, né? E a gente fazer um merge. Cara, como é que você conseguiu descobrir? Você criou quase um universo real em 360, com sólidos imaginários. Pô, como é que a gente pode ajudar essa galera aqui que não tem nada com isso aqui, né? Eu acho que existe um processo muito interessante da gente juntar as competências que eu acabei de mostrar, as nossas competências tecnológicas. É engraçado. Eu não sei se é verdade, mas me falaram uma vez que tecnologia em chinês ele tinha um significado mais próximo de recurso do que de eletrônica ou coisa do tipo, né? Eu não sei se é verdade, mas se você raciocinar por esse âmbito, é uma ferramenta. Papel. Aqui, ó, a gente fez aqui, ó, inteligência artificial com papel, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é uma questão de abrir mão para ganhar de um lado, né? A gente abre mão de certas coisas para ganhar de outros. Conflito de padrões, e a base para essa solução é aquilo que a gente está conversando e começou tudo. Ou a gente hackeia os padrões, ou a gente usa ele a nosso favor. Só o fato de a gente estar aqui hoje falando disso, já estamos usando os padrões a nosso favor. Não sei se eu te respondi. Maravilhoso.
acredita que a gente empiricamente vai se lembrar o que nos torna mais humano, então. Eu acho que é só fechar o olho, respirar e dormir que você vai ver que isso é verdade, né? Partindo de uma premissa, que eu não tenho certeza que ela é verdadeira, mas que a maior parte dos projetos de inteligência artificial são hoje desenvolvidos a partir do interesse de acionistas, de investidores, como pensar governança e política pública nesse contexto, uma vez que tem um conflito de interesse aí? Eu acho que existe aquele terceiro nível, consciência, né? Se a gente entende que a consciência ela está acima, inclusive do nosso benefício pessoal e do nosso conforto, mas que ela tem uma visão de impacto mais amplo, ambiental, social, individual e por aí vai, eu acho que sim, eu acho que é possível. Empresas que estão já questionando e desenvolvendo propósitos de verdade, são poucas, mas é possível. Depende muito mais, eu acho, do empreendedor do que necessariamente de um executivo. Não sei. Estou falando uma suposição, uma coisa minha, entendeu? Porque o empreendedor, geralmente, ele tem, cara, eu nasci para isso, ele vai e faz acontecer. É um outro gut, né? Mas eu acredito também que existe o executivo que compra o desafio em 3 níveis, no nível consciência, no nível inteligência e no nível lógica, porque o valor e a mensuração de ganhos, eu acho que eles podem ser exponenciais quando eles levam além da lógica. Eles se tornam exponenciais. Tem modelos de negócios hoje nascendo com empreendedores que eu tenho conversado que são inacreditáveis, que são maravilhosos, e são puro propósito, né, em fazer as futuras grandes novas corporações, vamos dizer assim. Eu vejo isso acontecendo. E eu vejo também, por outro lado, as corporações que existem se inspirando nisso, até porque precisam seguir e evoluírem. É natural, é muito natural. Não dá para culpar ninguém nesse processo. É um processo que mistura cultura de sobrevivência, né, num país que é super difícil também, né, com ser empreendedor num país como o nosso é para poucos, cara, né? O Brasil não é para principiantes, como dizem, e é verdade. Mas eu acredito muito mais no gut, na iniciativa individual de cada um que pode fazer a diferença em qualquer ambiente de colaboração que possa existir, seja uma empresa, seja uma organização, quantos a gente viu aqui, né? Eu acredito que é possível, é querer e ter paciência e persistir, né? É uma mistura de... Acho que tem uma coisa que é nossa, é resiliência, né? Eu acho que isso joga a nosso favor, como ser humano. Faz sentido?